A todas y a todos. Muchas disculpas por la demora que tuvimos para iniciar. De parte de la Secretaría de Placa, los saludamos a todas y a todos muy cordialmente. Y estamos hoy para realizar la sesión temática llamada Zonificación Agrícola de Riesgo Climático. Esta sesión temática es organizada por el Grupo 4 de Placa de Investigación, Desarrollo e Innovación y forma parte de una serie de sesiones que la plataforma está realizando en base de los miembros de los grupos. Para esta sesión nos acompaña el expositor Eduardo Monteiro y la coordinadora del grupo Eunice Álvarez, con quien les vamos a dar la palabra para iniciar esta sesión y comenzar este intercambio lo antes posible. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia a esta primera sesión de nuestro grupo de trabajo de investigación, desarrollo e innovación tecnológica de Placa. Pues como ya comentó nuestro compañero Felipe, tenemos el gusto de tener entre nosotros al doctor en agrometeorología José Eduardo Monteiro, que es investigador de Embrapa y también líder del proyecto SARC, que nos estará dando una charla el día de hoy y posteriormente, ya al final de esta charla, pues tendremos un espacio, como indicó Felipe, para que el público pueda exponer sus dudas o consultas. Eduardo, gracias por estar presente. Te dejo la palabra. Muito obrigado, Eunice, pela apresentação, Felipe, e acredito que podemos começar, não é isso? Bom, pessoal, boa tarde a todos, agradeço muito o convite e pela oportunidade de estar aqui hoje, nesse evento organizado aí pela Placa. Boa tarde a todos, e hoje nós vamos apresentar um pouquinho aqui sobre o Programa Nacional de Zoneamento Agrícola de Risco Climático, tá? É um programa que opera no Brasil e atende a outros programas de política agrícola relacionado ao seguro rural e ao crédito rural no Brasil, tá? Bom, em primeiro lugar, o que é o zoneamento? O zoneamento, numa definição objetiva, né, resumida, é a delimitação de regiões de produção e épocas de semeadura ou de plantio em classes, né, de probabilidade ou de risco de perda de produção causada por fenômenos meteorológicos adversos, tá? Por eventos meteorológicos adversos. Então, neste mapa, a gente vê apenas um exemplo para uma determinada cultura, para um determinado tipo de solo, em uma data de plantio específica, né? No caso aqui, um feijão de ciclo médio, né? Grupo de cultivares de ciclo médio, no primeiro decêndio de janeiro. Então, os municípios em azul são representados pela cor azul por estarem num baixo risco climático, menor do que 20%. Em verde, nós temos um risco entre 21 e 30, um risco mediano, e em laranja, um risco de 31 a 40%, já um risco alto, e nas regiões marcadas em cinza claro, um risco maior do que 40%. E quando o risco é maior do que 40%, essas situações não são aceitas nos programas de política agrícola, tá? Nem no Proagro, nem no PSR, como eu vou mostrar mais adiante. Da mesma forma, os resultados apresentados nesta tabela mostram para algum grupo de municípios a variação desses riscos ao longo do ano, né? Então, a gente vê aí claramente a definição de algumas janelas de plantio com baixo risco e no restante do ano o risco mediano ou alto ou muito alto acima de 40%. Tá? Então, esse conceito de risco que a gente utiliza no zoneamento, no ZARC, ele está muito associado à frequência de ocorrência de eventos meteorológicos adversos que causam grandes perdas de produção. Então, nesse gráfico, nós temos uma sequência de dados de produtividade para um determinado local, né?
e ali em 2013, por exemplo, uma ocorrência, uma perda de produção mais grave, né? Então a gente vê que é uma frequência relativamente baixa, então a gente tem uma situação de risco relativamente baixo. E fazendo um comparativo, num outro exemplo, numa outra localidade ou numa outra época do ano, a gente vê uma frequência maior de ocorrência desses eventos abaixo de um determinado limite crítico. Então, a gente tem nessa situação um maior risco climático, né? Quando essas perdas são provocadas por eventos meteorológicos adversos. Então, aqueles níveis de risco que nós visualizamos no ZARC, no resultado do zoneamento, se refere justamente à frequência de ocorrência desses eventos ao longo das séries históricas, tá certo? E os principais riscos avaliados no zoneamento são deficiência hídrica, né? Ocorrência de seca ou veranico, temperaturas muito baixas, principalmente aquelas que favorecem a ocorrência de geadas, temperaturas muito altas, né? E precipitações excessivas, né? Chuvas muito elevadas, principalmente quando coincidem com o período da colheita. Esses são os 4 principais riscos ou fatores de perda de produção no Brasil e são, de alguma maneira, incorporados na metodologia do zoneamento. Esses dados mostram um pouco da frequência de ocorrência de perdas, né, ou das principais causas de perdas de produção no Proagro, que é o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. A gente percebe que em soja e milho, 86% e 75% das perdas são provocadas por seca no Brasil, enquanto que o trigo ele tem como principais causas de perdas as chuvas excessivas e as geadas. E aqui, muito por conta da região, né, em que o trigo é principalmente cultivado no Brasil e da época, né? É uma cultura cultivada principalmente no sul do Brasil e durante o inverno, tá? Enquanto que a soja e o milho se distribuem aí praticamente no Brasil todo. Aqui a gente vê uma sequência de imagens, né, para mostrar diferentes datas de plantio e os respectivos riscos do milho ao longo do ano, né? Aqui a gente já está vendo março, abril, maio, junho, julho, agosto, ainda agosto, setembro, primeiro decêndio de outubro e o terceiro decêndio de outubro, né? Então a gente vê claramente a evolução, né, ou a mudança dos níveis de risco nas diferentes épocas do ano para essa cultura. Uma outra forma de visualizar esses resultados são na tabela, né, onde a gente vê para cada município a variação dos riscos aí nos diferentes decêndios, né, períodos de 10 dias ao longo do ano. Então, as condições climáticas no Brasil elas são muito variáveis conforme a região. E nós vamos encontrar situações, né, com transição gradual, né, entre a estação de alto risco e a estação de baixo risco, uma variação gradual do risco. Algumas regiões com uma transição abrupta, né, você sai já de uma condição muito desfavorável já para uma condição muito favorável em pouco tempo. Janelas de plantio muito longas, né, que viabilizam uma primeira e uma segunda safra. Janelas de plantio muito curtas ou de alto risco, onde você mal consegue viabilizar uma única safra, né? Então, isso mostra um pouco da diversidade de situações quanto ao risco climático que ocorre no Brasil, dependendo da região e da época do ano. Por que o zoneamento é importante no Brasil? Esses resultados, né, desse estudo agrometeorológico, eles são utilizados em 2 programas de política agrícola, como eu comentei antes. 2 programas adotam as indicações do zoneamento como requisito obrigatório. O primeiro é o Proagro, né, que passou a utilizar os resultados do zoneamento a partir de 1996, tá?
com 5 cultivos, e o segundo é o PSR, que é o Programa de Subvenção para o Seguro Rural Privado, tá? Que desde que surgiu em 2006 já utiliza as indicações de saneamento. E como é que esses programas utilizam essas informações? Basicamente, vedando ou não concedendo coberturas, né, nas situações em que o risco climático é maior do que 40%. Então, neste primeiro município, a gente tem aqui os períodos em que não é possível realizar uma operação de PSR nem de Proagro, né? No município Canavieira, ele tem uma janela de plantio mais restrita para uma determinada cultura. E nesse último município, Canto do Buriti, a gente vê que a gente não tem nenhum período ao longo do ano com níveis de risco aceitáveis pelos programas, né, pelo Proagro e pelo PSR. Então, esses programas evitam, né, realizar uma operação nessas situações de alto risco. Para vocês terem uma ideia, quando o zoneamento foi utilizado pela primeira vez no Proagro, entre 1996 e 1998, ele era opcional. Então, naquela época foi possível comparar, né, o grupo de contratos que optou por seguir as indicações do zoneamento com aquele outro grupo que não seguia as indicações do zoneamento. Então, onde o zoneamento foi seguido, o índice médio de perdas foi de 2,7%, enquanto que aqueles que não seguiram o zoneamento, o índice médio de perdas foi, em média, 4 vezes maior, de 11,5%. Tá? Essa diferença nos índices de perda representaram, por exemplo, na safra de 2016 e 2017, uma economia de R$ 1 bilhão em perdas evitadas, tá? Em indenizações que o Proagro teria que cobrir. Tá? Então, uma economia de R$ 1 bilhão só nesse ano e apenas no Proagro. Tá? Em função desses resultados, a partir da década de 90, o zoneamento ele foi se expandindo para diversas culturas. Hoje são mais de 40 culturas contempladas no Brasil com estudos de zoneamento, né? E cada resultado é bastante específico, em função das características e necessidades de cada cultivo. Os resultados do zoneamento agrícola de risco climático são muito específicos e muito diferentes, né, de uma espécie para outra. Aqui a gente vê um exemplo para milho, um outro exemplo para palma forrageira, que é uma planta cactácea utilizada como forrageiras em regiões secas, em regiões semiáridas. E aqui um outro exemplo para banana, para o cultivo da bananeira. Tá? Então a gente vê que os resultados são realmente muito diferentes em função das características de cada uma dessas culturas. Como que o zoneamento é gerado? Tá? A gente resume didaticamente 4 grandes fases para a execução do zoneamento. A primeira é um processo de organização de todas as bases de dados e conhecimento disponível agronômico sobre as culturas e também base de dados meteorológicos, com dados de estações meteorológicas e séries históricas. Tá? Uma segunda etapa é a aplicação de modelos de cultivo ou modelo de balanço hídrico e uma série de outras técnicas que a gente utiliza para verificar, né, os resultados da disponibilidade hídrica ou da ocorrência de situações extremas de temperatura, muito baixa ou muito alta, ou de chuva, e verificando a eventual ocorrência desses eventos, né, dessas situações mais extremas, com momentos chaves ou críticos do ciclo de desenvolvimento da cultura. Como esse processo ele é repetido, né, para várias datas de plantio ao longo do ano, 36 datas de plantio ao longo do ano, uma a cada decêndio,
e ele é repetido também ao longo dos 30 anos das séries históricas, né, de dados meteorológicos, a gente tem um número muito grande de simulações para cada cenário, para cada ponto no território brasileiro e para cada cenário, combinação de ciclo, cultivar e assim por diante. E à medida que a gente estende isso para uma cultura como a uva, por exemplo, que se subdivide em uva para mesa e uva para processamento, e considera ali os 5 ciclos médios possíveis que ocorrem nos sistemas de produção no Brasil, mais 3 tipos de solo, mais 36 decênios de data de manejo de poda, nos 3 diferentes níveis de risco, a gente gera no final do processo cerca de 3.240 mapas do Brasil, né? O que é um processo bastante intensivo do ponto de vista computacional, né? Então a gente faz esse processamento aqui na Embrapa Agricultura Digital, num data center, né? E que seria essa terceira etapa aqui do processo, esse processamento dos dados, da metodologia, dos modelos em larga escala, tá? E por fim, os resultados preliminares, eles passam por uma quarta e última etapa, que a gente chama de reuniões de validação, quando esses resultados são apresentados para diversos agentes ligados ao setor produtivo, ligados a outras instituições de pesquisa, instituições estaduais, universidades, pessoal que trabalha com assistência técnica, enfim, que tem conhecimento sobre o assunto e que pode contribuir na revisão, na verificação desses resultados finais e, eventualmente, sugerir alterações ou melhorias pontuais para que a gente reinicie esse ciclo, né, numa filosofia ou num processo de melhoria contínua ao longo do tempo. Tá? Da Embrapa participam 35 centros ou unidades da Embrapa, distribuídos aí entre centros de pesquisa e unidades especiais de pesquisa, né? Em quase todo o território nacional, bem distribuído, né? E como que vocês podem acessar essa informação? Bom, essa informação está disponível no site do Ministério da Agricultura do Brasil, nesse endereço de link, né? Depois eu posso até copiar esses links e colocar no chat aí para quem quiser consultar, tá? E lá, acessando assunto gestão de riscos, Programa Nacional de Zoneamento Agrícola, vocês podem entrar nesse painel de indicação de riscos, aqui no ZARC oficial. E lá, consultar qual é o ano safra, a cultura, o grupo de cultivares, o tipo de solo e visualizar os resultados do zoneamento aqui para cada município e para cada estado do Brasil, tá certo? Aqui um exemplo de uma tabela de resultados nesse sistema, tá? Que podem ser acessados aqui em dados, tá? E baixado numa planilha Excel. Uma outra forma de consultar esses resultados é com um aplicativo para dispositivos móveis, o ZARC Plantio Certo, né? Quem quiser acessar, basta visualizar aí ou marcar através desse QR Code. Você vai ser direcionado para o aplicativo e lá vocês também podem consultar esses resultados, bastando selecionar o município de interesse, a cidade, a cultura, né? E aí vocês vão chegar ao resultado do zoneamento aqui com os níveis de risco para cada decêndio, tá? Nos diferentes tipos de solo e diferentes grupos de cultivares, certo? Vou mostrar agora rapidamente alguns exemplos de aplicação, né, de uso dessa informação para o planejamento da produção, tá? Este aqui é um folder que nós também disponibilizamos no formato digital. Vou copiar esse link aqui também no chat, para quem quiser acessar.
podem encontrar algumas informações bem resumidas sobre algumas possibilidades de uso da informação. Então eu vou mostrar apenas aqui alguns exemplos, né? Pegando aqui os resultados do zoneamento da soja, um ciclo de desenvolvimento aqui precoce, em torno de 100 a 110 dias, tá? Lembrando que esse resultado que a gente vê no decêndio, né? Aqui 40% de risco no decêndio 28, ele é o resultado do risco para o ciclo todo, né, que foi plantado nesse decêndio, né? Então, se eu plantar aqui no decêndio 28, eu vou ter um risco para esse ciclo de 40%, ou se eu plantar aqui no decêndio 31, eu vou ter um risco de 20%, certo? Nessa figura, a gente vê uma comparação entre os diferentes tipos de solo. Um solo de baixa capacidade de armazenamento hídrico, um solo de média e um solo de alta capacidade de armazenamento hídrico. A gente vê que só pelo fato do solo ter uma maior capacidade de armazenamento hídrico, a gente identifica um menor risco climático nessa região, para esses resultados que a gente está vendo aí na tela, né? Então, em linhas gerais, em regiões onde o risco predominante é o de déficit hídrico, é o de seca, o solo tem um papel relevante na definição das janelas de plantio e dos níveis de risco. Tá? Aqui, nessa segunda figura, a mesma comparação, só que para um cultivar de ciclo um pouco mais longo. Então, vocês vejam que as janelas ficam um pouco mais reduzidas, um pouco mais encurtadas em relação ao cultivar de ciclo mais precoce. Aqui um outro exemplo, né, para mostrar o uso das informações do zoneamento no planejamento da primeira e da segunda safra, né? Então aqui a gente vê uma situação de plantio da primeira safra com soja. No primeiro decêndio aqui é decêndio 28, com um nível de 40%. Um término do ciclo previsto, né, um ciclo médio previsto aqui para o primeiro ou segundo decêndio de janeiro, né? Um plantio aqui no início de outubro com colheita possivelmente em janeiro. E após a colheita, a gente vê ainda uma janela viável, né, de baixo e médio risco para o plantio da segunda safra, uma safra de milho. Tá? Isso com um ciclo curto, um ciclo precoce da soja. E nessa segunda figura, a gente vê o impacto, né, do plantio no mesmo decêndio 28 para um cultivar de ciclo mais longo, né, com até 130 dias de ciclo. A gente percebe que a colheita, né, só vai ser realizada mais tardiamente, já no segundo mês, por volta de fevereiro, quando eu não vou mais ter condição de baixo risco de plantar a segunda safra, ou de plantar o milho, né? Então, à medida que você avalia as diferentes opções, né, de ciclo, tanto da primeira quanto da segunda safra, nos diferentes tipos de solo, você pode avaliar para o seu município, para a sua região de plantio, quais as combinações viáveis, tá, para a primeira e para a segunda safra. Esses foram alguns exemplos apenas. Naquele material que eu comentei, no folder, você tem outras possibilidades de uso da informação, mas a gente não vai ter tempo de mostrar todos aqui. Tá? Quem quiser se aprofundar, pode consultar esses materiais. Agora, a gente vai mostrar alguns outros exemplos, né, de aplicação do zoneamento para alguns casos bastante específicos, né, de culturas e situações reais. Né? Isso aqui foi um estudo que avaliou o impacto do zoneamento numa região produtora de milho no estado de Sergipe, tá? Publicado no Congresso de Economia e Administração e Sociologia Rural, né? Onde o estudo demonstrou que depois da implementação do zoneamento em meados aqui de 2004 e 2005, né, o uso ou o segmento das
das regras estabelecidas no zoneamento, que inclui não apenas as datas de plantio, mas um conjunto de cultivares, né, materiais genéticos desenvolvidos e adaptados para essas regiões, fez a média de produtividade daquela região aumentar aí em cerca de 170%. Tá? Pelo simples fato do zoneamento estar associado a essas exigências mínimas, né, cultivares registrados, épocas mais favoráveis, né, e seguir essas recomendações, ser obrigatório para acessar o crédito rural via Proagro. Tá? Um outro exemplo interessante foi de um sistema de plantio para cana-de-açúcar na região do litoral do Nordeste brasileiro, onde se desenvolveu um resultado para um sistema de produção específico que utiliza a irrigação de salvamento apenas no início do plantio. Então, nessa fase inicial, onde são plantados os toletes de cana no campo, utiliza-se a irrigação de salvamento e a partir dessa fase inicial, a cultura já começa a ter condições melhores de chuva no campo e aí se desenvolve normalmente apenas com água de chuva, tá? Que é um resultado bastante diferente de um sistema de produção sem irrigação de salvamento. Tá? Alguns resultados interessantes também para o próprio zoneamento da soja em regiões de expansão da lavoura da soja, como é, por exemplo, aqui na região do Nordeste, novamente. Tá? Outras contribuições relativas à palma forrageira, que é uma cultura importante para a sobrevivência do gado, né, da pecuária, em regiões do semiárido brasileiro. Tá? Importante como reserva de alimento para o período seco. Então, vocês vejam nessa imagem, isso aqui é muito comum no semiárido brasileiro, você ter uma condição completamente seca, onde todas as outras forrageiras, onde todas as outras espécies, né, utilizadas como pasto, já estão absolutamente secas, né, mortas, mas a palma forrageira ainda funciona como um banco de alimentação, como uma reserva de alimentação, principalmente para o período seco. Tá? Aqui um outro caso interessante relacionado ao zoneamento, né? Aqui a gente vê a ocorrência da geada que ocorreu no Brasil em junho de 2021. Pegou todo o sul e a parte central do Brasil, né? Aqui a gente vê o resultado, né, da geada, o impacto na área de milho. O trigo não teve problemas e aqui outra área de milho fortemente impactada. O que aconteceu no ano de 2021, né? Houve um atraso na primeira safra, na implantação da primeira safra no Brasil, que por sua vez atrasou também a implantação da segunda safra, da safrinha, e muitos agricultores acabaram plantando em janelas ou em épocas de plantio já de alto risco, inclusive alguns fora do zoneamento, né? Então aqui a gente vê o depoimento desse produtor, né, em que ele fala que perdeu de 60% a 70% da produção dele, e ele estava sem seguro por ter plantado fora do zoneamento. Na verdade, o agricultor ele assumiu um risco, né, numa situação de alto risco em que as próprias seguradoras ou que o próprio Proagro não aceita correr esse risco, né? Mas aqueles que tentaram, né, se arriscaram a plantar nessa situação de alto risco, nesse ano especificamente acabaram tendo perdas graves aí em função da geada. Vou falar rapidamente aqui sobre algumas tendências de futuro, né, desse programa de zoneamento, evolução das informações geradas pelo zoneamento, que são os ARC níveis de manejo e os ARC Pro de produtividade. Tá? Então, o que é o ZARC NM? É o zoneamento agrícola de risco climático em níveis de manejo. Tá? Aqui um grupo de trabalho da rede de zoneamento, com uma participação bastante importante lá do pessoal da Embrapa Soja,
no Paraná, desenvolveu uma metodologia para classificar as áreas de produção em 4 níveis de manejo, tá? Utilizando aqui 7 indicadores diferentes, né? E quando você tem os níveis de manejo maiores, aqui nível 2, 3 e 4, você normalmente tem ou alcança melhor cobertura do solo, né? Uma melhor taxa de infiltração de água no solo, uma maior profundidade radicular. Esses são algumas das melhorias alcançadas com um bom manejo, tá? E à medida que você alcança essa modificação da estrutura do solo, melhorando as condições para redistribuição hidráulica, né, para taxa de infiltração, você tem uma menor taxa de ocorrência de escoamento superficial, ou seja, uma redução dos problemas com erosão superficial, né? Isso tudo acaba resultando num menor risco climático. Então aqui a gente vê um exemplo para a soja plantada no primeiro decênio de setembro no estado do Paraná, que num nível de manejo 1, ou seja, um manejo deficiente, a gente vê uma situação de alto risco climático, justamente em função das condições mais precárias de solo e do sistema radicular dessa planta. Já num nível de manejo 2, a gente percebe que há uma redução do risco, e à medida que a gente alcança níveis de manejo maiores, né, ou condições de solo melhor manejadas, a gente tem uma redução ainda maior no risco, né, nos níveis 3 e 4. Então veja que em determinadas situações você sai de uma situação de um risco acima de 40%, né, nessa região central aqui do Paraná, por exemplo, e vai para uma situação de baixo risco, abaixo dos 20%, só alterando o manejo do solo, tá? E é importante mencionar também, pessoal, que esses níveis de manejo 3 e 4, você só consegue alcançá-los depois de um histórico, né, de vários anos de bom manejo. Então, é mais ou menos como uma espécie de efeito cumulativo, né, uma regeneração ou uma estruturação do solo progressiva ao longo dos anos. Tá? Um outro exemplo, pessoal, de tendência de futuro, né, e evolução do zoneamento é o zoneamento agrícola de risco da produtividade climática. Tá? É o ZARC-PRO, que aqui já se utiliza de modelos de cultura que estimam a produtividade. Tá? Então, só para dar um exemplo de como funciona esse zoneamento, aqui a gente tem 3 municípios no sul do Brasil e as séries de produtividade de soja desde 2001 até 2017. Tá? Então a gente vê um município com alta produtividade e baixa variabilidade, e a gente tem aqui um município de produtividades mais baixas e uma grande variabilidade de ano para ano. Então, quando a gente ajusta, né, uma curva de probabilidade, né, uma em função dessa amostra de dados, né, aqui a gente tem as curvas de probabilidade, né, de análise de frequência, a gente vê que para uma produtividade bastante baixa, de apenas 1 tonelada por hectare, a gente tem um risco muito baixo para o município de Irineópolis, né? A gente tem um risco de apenas 7%, também muito baixo, para o município de Passo Fundo, aqui no norte do Rio Grande do Sul, e a gente já tem um risco mediano em Alegrete, aqui no sul do Rio Grande do Sul. Tá? Ou seja, isso aqui mostra as probabilidades de não atingir pelo menos 1 tonelada por hectare. Né? E se à medida que eu vario a minha produtividade esperada, a minha expectativa de produção, se eu levar agora para 2 toneladas por hectare, por exemplo, a gente vê que os riscos mudam bastante. Com 2 toneladas por hectare, eu já tenho uma probabilidade de não atingir essas 2 toneladas em 5% em Irineópolis, né? 39% em Passo Fundo e 76% de risco de não produzir
pelo menos 2 toneladas por hectare em Alegrete, tá certo? Então vejam que o risco, né, ou a produtividade, ele depende muito não só do local, mas da produtividade esperada, né? Então, se eu tiver um sistema de produção de baixo custo, né, adaptado a uma determinada região, mesmo que seja uma região não muito favorável, e eu talvez até viabilize esse sistema de produção desde que ele seja viável com uma produtividade baixa, né? Agora, se eu tiver um custo de produção mais elevado, ou tiver pretendendo atingir altas produtividades, aí é muito mais difícil, o risco de não atingir essas altas produtividades é muito maior. Aqui é um exemplo com o primeiro o zoneamento do ZARC-PRO gerado, foi um exemplo com milho no Brasil inteiro, e a gente vê aqui um resultado no município de Londrina, no Paraná, né? E aqui os resultados de risco para o plantio, né, do milho segunda safra nos decênios, a partir do primeiro decênio de janeiro em diante, né, para uma produtividade esperada de 5 toneladas por hectare, 4, 3, 2 toneladas por hectare. Tá? Então, aqui à direita, a gente vê que à medida que a gente vai atrasando o plantio do milho, se a gente não conseguir plantar em janeiro, eu ainda consigo plantar em fevereiro, né, com um risco de até 30%, desde que minha produtividade esperada seja de até 4 toneladas. Se eu não conseguir plantar no 1º de fevereiro e que tiver que plantar no segundo, eu ainda tenho um risco de 30%, mas desde que eu aceite uma produtividade esperada de 3 toneladas por hectare. Se eu quiser plantar ainda mais tarde, no mês de março, eu ainda consigo ficar na faixa dos 30% de risco, mas então eu vou ter que aceitar uma produtividade esperada de 2 toneladas por hectare. Tá? Então, esse tipo de informação ela é muito importante para auxiliar não só o produtor, mas também as seguradoras ou os bancos a ponderar qual o nível de risco aceito e qual o nível de cobertura garantido pelo seguro. Não faz sentido você dar uma cobertura de 5 toneladas por hectare para um plantio em março, porque o risco vai ser altíssimo. Então, a probabilidade de você acionar o seguro frequentemente vai ser muito grande. Tá? Então, essa informação serve para isso, para relacionar, né, com as diferentes épocas possíveis, né, de plantio, os diferentes níveis de risco e as diferentes produtividades esperadas possíveis, tá certo? Aqui o mesmo exemplo, né, com o ZARC-PRO, ilustrando 5 municípios no estado de Minas Gerais, tá? Aqui são as séries de produtividade desses municípios, tá? E os resultados do zoneamento oficial. Aqui, o zoneamento agrícola de risco climático, tá, pessoal? Que está determinando a frequência de eventos climáticos adversos, tá? E agora a gente vai comparar isso com o que seria no ZARC-PRO, no zoneamento agrícola de risco climático da produtividade, tá? Então, vamos lá, nesses 5 municípios, se eu tiver uma expectativa, ou se eu quiser produzir 5 toneladas por hectare, vejam que eu tenho apenas em Lagoa Grande, que é esse município aqui, condições de produzir esse nível de produtividade com até 30% de risco. Se eu diminuir a minha expectativa de produtividade para 4, agora eu já consigo contemplar também Brasilândia de Minas, um segundo município. Se eu diminuir ainda mais para 3 toneladas, vejam que agora eu consigo incluir um terceiro município. Se eu reduzir ainda mais para 2 toneladas, agora todos os municípios, né, entram em alguma faixa de risco, né, com até 30% aqui São João da Ponte,
E o último município aqui, Santo Antônio do Retiro, ainda com 40% de risco. E se eu estiver buscando, né, um nível de risco mais baixo, né, de 30%, eu vou ter que ainda reduzir ainda mais a minha produtividade esperada para 1 tonelada por hectare, tá certo? Então, isso aí ilustra bem a possibilidade de você trabalhar em regiões mais limitantes, climaticamente falando, mas adequando a expectativa de produtividade para essas situações, tá certo? E aqui, pessoal, só para concluir, né, para a gente terminar com uma reflexão sobre a questão dos riscos climáticos, né, e o futuro da indústria, né, de seguros no Brasil. Isso aqui são alguns dados, né, de prêmio recolhido pelas seguradoras em azul, né, versus o tamanho das indenizações pagas pelas seguradoras em verde, tá? E a taxa de sinistralidade, que é a relação de um pelo outro, né, ao longo dos anos, né? Então, em linhas gerais, admite-se que um nível de equilíbrio aqui do seguro privado seria em torno desses 65% de sinistralidade, tá? O que mostra que o seguro rural no Brasil vem trabalhando com altos níveis de sinistralidade desde sempre, com exceção aqui de 2014 e 2017, com índices de sinistralidade elevados, né, acima de 65%. E 2021 e 2022, por conta de alguns eventos meteorológicos extremos, né, que ocorreram no Brasil, eu acredito que em outras partes da América do Sul também, esse número, os valores de sinistralidade subiram ainda mais, né? Alcançaram aí 126% e 139%. Nesse cenário, pessoal, a gente ainda tem um problema agravante que é a continuidade, né, do ritmo acelerado de emissão de gases de efeito estufa, né, o que se reflete também num ritmo acelerado, cada vez mais acelerado, de aumentos de temperaturas globalmente, né, inclusive no Brasil, o que tem levado a um aumento do risco climático para a agricultura, tá? Isso aqui já são dados brasileiros observados, tá? No período de 1960 e a 2020. Então a gente vê tendências de aumento de temperatura em todas as regiões brasileiras, do sul ao norte, todas as regiões brasileiras, com um nítido aumento de temperaturas, tá? E que tem levado à ocorrência de eventos extremos com maior frequência, né? Haja visto os exemplos aí que ocorreram nos anos de 2021 e 2022, por exemplo, né? Então, qual que é a realidade atual hoje? A gente tem um pequeno percentual da agricultura brasileira protegida com seguro, tá? Menos do que 20%, em torno de 15% em média, né? O que representa um risco econômico para o país elevado, um risco alimentar e também, em função de questões relacionadas à economia de escala, um custo relativamente elevado de operação desse seguro, tá? Ainda, nós temos uma alta taxa de sinistralidade, que por sua vez eleva ainda mais o custo do seguro, né? O que dificulta a adoção do seguro pelo produtor, né, pelo agricultor. E pior ainda, a gente tem uma tendência de piora do risco climático no médio e longo prazo, tá? Em função de mudanças climáticas. Então, o que a gente, para finalizar, esse é o último slide, né? Em função desse quadro bastante preocupante, o que a gente projeta para o futuro, né? A gente precisa, né, pensando aqui na atuação da rede, né, de zoneamento agrícola de risco climático, conduzida pela Embrapa e instituições parceiras, a gente tem buscado uma definição, uma melhoria contínua nas metodologias de avaliação de risco, né, para cada cultura,
para cada particularidade de solo, agora para cada particularidade de manejo e futuramente também para diferentes níveis de produtividade, né, e diferentes níveis tecnológicos. Ou seja, a gente vem num planejamento de médio e longo prazo, no sentido de melhorar o detalhamento e o refinamento dessas informações de avaliação de risco para reduzir justamente esses problemas de assimetria de informação, gerar informações cada vez mais precisas para melhorar a tomada de decisão e para melhorar a gestão de riscos climáticos, né? Nesse sentido, a gente vem adotando um número cada vez maior de informações nas metodologias, né? E na verdade a gente precisa se preparar para gerenciar uma quantidade cada vez maior de dados e informações, né? Inclusive com maior detalhamento dos solos, né? Dos cultivares, das diferenças entre cultivares e talvez até não só de ciclo de cultivares, mas inclusive de desempenho, né, de material genético em função de maior ou menor adaptabilidade a regiões mais secas ou a regiões mais quentes, tá? Definição de níveis de manejo, como eu mostrei para vocês na proposta do ZARC níveis de manejo, e eventualmente até níveis tecnológicos num futuro um pouco mais a médio e longo prazo. Tá? Tudo isso vem colocando para o mercado como um todo, como um setor produtivo, acho que uma tendência, né, bastante evidente para os serviços de monitoramento, né? A gente precisa de uma aquisição cada vez mais eficiente, né, em maior quantidade e maior qualidade de informações sobre solos, sobre o histórico dos sistemas de produção, sobre os históricos das áreas de produção, né, e cobertura do solo, né. A gente está falando aqui de algo em torno de 500 a 600 mil contratos anuais, né, de PSR para o agro, né? E aqui a gente percebe, né, uma preocupação sempre muito grande das empresas de seguro com os custos da operação, né? Principalmente nesse sentido que eu estava explicando, de aumento da quantidade de dados e informações necessárias para a gente fazer uma boa avaliação de risco e para a gente gerar contratos de seguro bem adequados a cada condição. Então, isso representa um custo adicional para as seguradoras, mas o que a gente tem percebido é que esse aumento do custo de operação ele é muito pequeno em função do potencial de redução de perdas, ou seja, gerar mecanismos mais efetivos para reduzir perdas, na verdade, pode ser altamente vantajoso, né? E, obviamente, para viabilizar essa maior aquisição de dados, né, de informações, capacidade de processamento, etc., a gente vai precisar cada vez mais de soluções tecnológicas, como sensoriamento remoto, uso de drones, né, de aplicativos de coleta de dados descentralizada, enfim, toda uma gama aí de alternativas tecnológicas para baratear o custo de aquisição de dados e, e disseminação dessas informações, tá certo? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção e a gente fica aberto aí para as questões. Muchísimas gracias por la presentación, Eduardo. Les agradecemos a todos los asistentes y quisiéramos ahora abrir un espacio para preguntas. Si alguien desea hacer su pregunta, por favor, y también podemos leer las que están escribiendo en el chat. Pueden abrir sus micrófonos si desean para consultar.
Felipe, agora você vai selecionar as questões para me passar ou você quer que eu veja a partir do chat? ¿Podríamos leer las que están en el chat, Eduardo, si te parece? Sim, por favor. Se você puder Sí, selecionar as questões, me passar e aí eu respondo. por supuesto. Eliseo Galvez de Guatemala nos consulta, o sea, hace un comentario acerca de que en Guatemala llaman riego de auxilio a lo que ustedes mencionan como riego de salvación. ¿Existe alguna diferencia en aquel concepto? Desculpa, Felipe, eu não entendi a pergunta. En Guatemala se utiliza el concepto de riego de auxilio. En el caso de ustedes hablan de riego de salvación. Sim, é a mesma coisa. ¿Es lo mismo? Perfecto. Seria uma irrigação auxiliar, ou, no caso ali, uma irrigação de salvação, apenas para garantir a sobrevivência inicial da cultura, né, até que ela entre no período chuvoso, tá? E assim a gente consegue viabilizar todo o ciclo da cultura, que sem essa irrigação de auxílio, né, riesgo de auxílio, seria inviável a cultura nessas regiões. Muchas gracias. También tengo una mano levantada de Elizabeth Silvestre. Si quieres, puedes desbloquear tu micrófono, por favor. Gracias, Felipe. Professor Eduardo, muito obrigada pela apresentação, realmente muito interessante. Eu moro no Brasil, então eu falo português e vou fazer a pergunta em português para facilitar um pouco a conversa. Tá ótimo, obrigado. Você falou muito sobre a utilização da data observada, né, para um período, em termos climáticos. Uhum, Data observada para pelo menos 30 anos de observação. Essa uhum. data foi observação diária, mensual, né, por um lado, e por outro, respeito ao futuro. Imagino que vocês rodaram modelos climáticos. Qual foi a resolução espacial com que se gerou esses cenários climáticos, pensando no futuro? Tá certo. No caso, os resultados eles são avaliados na escala diária, tá? Então são 30 anos de dados, né? Sempre numa escala, numa resolução diária, mas isso para simulações do balanço hídrico, né? Então, dia a dia, a gente simula, né, o desenvolvimento da cultura, desenvolvimento do sistema radicular, desenvolvimento de dossel, para chegar nos valores do risco hídrico, por exemplo. Ou, da mesma forma, a gente analisa as séries de temperatura diária para identificar, eventualmente, ocorrências de geada num dia específico, ou de temperaturas muito elevadas que causam abortamento floral, por exemplo, num determinado dia específico, e se essa ocorrência ela coincide com o período sensível da planta. Então, todo esse processo de simulação é diário, tá? Porém, é importante observar que a gente considera datas específicas de semeadura ou de plantio a cada 10 dias. Então, é como se a gente semeasse ou simulasse uma cultura que foi implantada no primeiro decêndio de janeiro. A gente avalia toda a evolução do ciclo diariamente, né? Depois a gente vai fazer uma nova simulação de uma cultura plantada no segundo decêndio de janeiro, também avaliada diariamente e repetida ao longo dos 30 anos, para o mesmo decêndio de plantio ao longo dos 30 anos. Tá? Em relação aos dados de cenários futuros, Elizabeth, nós temos alguns estudos feitos mais
muito no campo nem tanto nessa escala operacional em que o zoneamento é realizado para subsídio a programas de política agrícola, mas mais no campo de estudos científicos, né, para publicação de estudos técnicos, tá? E, de novo, da mesma forma que a gente executa a metodologia do zoneamento com dados diários, a gente, no futuro, também faz esse mesmo processo de simulação com dados diários, mas não com os dados diários do modelo climático no futuro. A gente utiliza, a partir das séries de referência, né, os deltas de temperatura ou os deltas de precipitação, né, as diferenças que os cenários nos futuros geram, e aí a gente aplica essas diferenças nas séries de referência que nós temos, para elevar a temperatura ou abaixar, para elevar a precipitação ou abaixar, entendeu? Certo. Mas e a resolução espacial do dado é dependendo da cultura que você vai avaliar? Ou é por regiões? Vamos lá. A gente parte de um resultado, né, de cerca de 3.500 estações meteorológicas ou séries históricas espalhadas pelo Brasil, e a gente gera esses resultados pontualmente em cada uma delas, né? Depois, numa etapa seguinte, a gente faz um processo de interpolação, né, para espacialização desses resultados em áreas contínuas, numa resolução de 1 quilômetro de resolução. Tá? Não, muito obrigada. É bastante trabalho para o supercomputador. Muito É obrigada. bastante trabalho, é bastante processamento de fato. Exatamente. Muchas gracias. También, Eduardo, tenemos una pregunta de la doctora Verónica Bunge, de México, quien hace una pregunta muy interesante que podemos resumirla así. Con relación a la medición del riesgo utilizando la disminución de la productividad a lo largo de los años, ¿podría reflejar alguna mala práctica o variedad inadecuada en lugar de reflejar un impacto meteorológico? En ese caso, viene otra pregunta. ¿Nos convendría medir la superficie siniestrada? Y por otro lado, ¿hay posibilidad de añadir al modelo los pronósticos climáticos para un determinado año? Felipe, deixa eu ver se eu entendi. Uhum. Ele perguntou se nós podemos, em vez de avaliar o impacto das variações meteorológicas, avaliar o impacto do uso de diferentes cultivares. Así es. Sí. Sim, sim, isso é possível de ser aplicado na mesma lógica da metodologia, mas nós não fazemos isso no escopo operacional do zoneamento, né? Principalmente porque nós não temos esse nível tão detalhado de informação sobre todos os diferentes cultivares, tá? Hoje, a informação que está embutida ou que está representada nesses resultados do zoneamento, elas se limitam, do ponto de vista das cultivares, a 3 a 5 grupos, dependendo da cultura, algumas culturas até 9, muito em função da duração do ciclo. Isso acaba tendo um impacto bastante grande no resultado. Mas em função do desempenho, né, do genótipo, a gente ainda não faz esse tipo de simulação. Muchas gracias. Esperamos hayamos contestado la pregunta de Verónica. Si está presente también podría replantearla. Eunice, ¿hay más preguntas en el chat? Sí, también tenemos otra pregunta de María del Carmen Barranco. La pregunta consiste en, cuando estima la relación costos-beneficio del sistema en comparación con la prevención de pérdidas, ¿cuándo es que lo estima? Y también, ¿qué tiempo se lleva a consolidar este sistema?
Tá certo. Deixa eu colocar novamente na tela em que eu mostrei esse impacto, né? Só um minuto. O custo-benefício do sistema. Aqui, né? Nós avaliamos, né, essa diferença, né, em termos de perdas evitadas ali no início, em que o zoneamento ele foi opcional, né? A partir de 1998, em função justamente desses bons resultados, ele se tornou obrigatório para todos os contratos do Proagro, né? Esses índices de perda, eles variam, né, ano a ano, tá? E nesse cenário que eu utilizei para ilustrar, na safra 2016-17, a gente teve um índice de perdas, por exemplo, de 5,8%. Tá? Então, aqui eu considerei o seguinte, uma redução de 11,5%, né, que ocorreria em média lá sem zoneamento, para esse índice de perdas que ocorreu especificamente em 16-17. Né? Então, com essa redução específica aqui de 11,5% para 5,8%, a gente teve uma economia de R$ 1 bilhão. Aqui, pessoal, eu diria que talvez a maior dificuldade de operacionalizar esse sistema vinculado, né, a um programa de política pública, como é o Proagro ou como é um PSR, é você justamente criar os mecanismos vinculados ao próprio governo, no caso ao Ministério da Agricultura, né, que vai publicar esses resultados numa portaria ministerial e vinculá-los, né, ao programa de seguro e ao programa de Proagro. Depois, nós temos que considerar que essas informações elas vão ser utilizadas por milhares de produtores ou agentes de seguro, né, no caso do seguro rural, ou no caso do Proagro, que é uma espécie de seguro, um programa de seguro mantido pelo governo federal brasileiro. Isso vai ser operado por instituições bancárias, né, por instituições financeiras. As mesmas que concedem o crédito, elas vão realizar a operação do Proagro. E aí isso acaba envolvendo uma cadeia, né, de diferentes agentes, né, com diferentes papéis, né, com diferentes funções, desde as funções do Ministério da Agricultura para regulamentar isso, até o uso dessa informação pelos bancos, né, e pelos produtores. Quanto tempo demora para consolidar? Olha, eu diria que os resultados eles são imediatos, desde que você consiga colocar toda essa engrenagem para operar, né? Uma estratégia que a gente considera razoável é iniciar num segmento, né, ou numa parcela específica ou restrita do país, por exemplo, um estado ou um município para uma cultura, e depois, com um menor número de participantes, e depois ir expandindo isso progressivamente, assim como foi o zoneamento. O zoneamento, na década de 90, ele começou com apenas 5 culturas, tá? E depois ele foi crescendo em alguns estados, inclusive, não para o país todo, e depois ele foi crescendo, se expandindo para outros estados e aumentando o número de culturas. Tá? Rapidamente, só para Muchas complementar, gracias, Eduardo. Eunice, só para complementar essa informação do impacto, isso aqui é um valor bastante conservador, não é muito otimista, é um valor relativamente realista ou até pessimista, porque ainda existem outros benefícios que não são diretamente mensuráveis ou não são facilmente mensuráveis, né? Por exemplo, quando você implementa esse tipo de sistema e que você redireciona o crédito ou o Proagro para épocas mais favoráveis e, portanto, mais produtivas, ou então para regiões de alto risco, para regiões de menor risco, você também vai ter ganhos de produtividade advindos desse mecanismo. Tá?
E aí a gente não tem dados, não tem estatísticas para estimar isso daí, tá? Mas a gente, fazendo alguns cenários, algumas projeções, estima o impacto do zoneamento hoje, né, nos anos correntes de 2020, 21, 22, na ordem de 10 a 15 bilhões de reais por ano, tá? Se contabilizados esses outros efeitos. Obrigado. Gracias, Eduardo. Aquí tenemos levantada la mano de Noé Mejía. No sé si quieres activar tu micrófono y compartir tu pregunta, por favor. Sí, buenas tardes, no Mejía aquí de México. Estuvo muy interesante la presentación que hicieron, el compartir la experiencia de la zonificación agrícola de riesgos climáticos. Nada más, yo tengo una pregunta al ponente. El modelo o la metodología que están utilizando, permite hacer el análisis de prospección en el sentido de analizar escenarios, diferentes escenarios que le permitan al gobierno, a los productores, a las organizaciones de productores, cambiar patrones de cultivo o cosas más específicas como fechas de siembra. O en su caso, con esta información y esta zonificación, ha logrado permitir o permitirá ir reduciendo el índice de siniestralidad de los, en las zonas, y eso obviamente que se refleje en una mejor en una reducción en el costo de la prima o en el costo del subsidio. Es decir, estoy más interesado en conocer si esta metodología que están implementando podrá hacer este análisis de prospección de escenarios. Gracias. De fato, né, o que a gente tem nas avaliações de risco, no resultado do zoneamento, são resultados para diferentes cenários, né? Cada cultura vai ter o seu resultado, cada tipo de solo e cada grupo de cultivares, né? Então, quando eu estava mencionando especificamente sobre essa publicação resumida, esse folder, né, destinado principalmente a produtores, ele mostra exatamente um pouco disso, algumas das possibilidades de uso dessa informação, considerando esses diferentes cenários, né? Então, nesse exemplo aqui, eu procurei demonstrar, por exemplo, o impacto de você utilizar um cultivar de ciclo mais curto e um ciclo mais longo, o impacto que isso teria na viabilidade da segunda safra, né? Então, esse é um tipo de análise, né, de cenário que você pode fazer N comparações, né, com diversos cultivos, entre diversos cultivos, diversos solos e diversos grupos de cultivares, né. Além dessas possibilidades, né, que seriam, vamos dizer assim, os cenários que já são rodados, já são produzidos operacionalmente, a gente vem evoluindo naquelas outras possibilidades para incluir outros fatores, como, por exemplo, manejo agronômico, né, em que a gente percebe que o histórico do manejo tem impactos significativos no solo e que isso vai acabar refletindo também nos níveis de risco e nas janelas de plantio. E à medida que a gente muda essas janelas de plantio, a gente também tem novas possibilidades, né, tanto de outras culturas, né, na segunda safra ou eventualmente até numa terceira safra, e possibilidades de redução de sinistralidade, eventualmente redução do prêmio do seguro, né, como o senhor mencionou. A ideia especificamente da incorporação dos níveis de manejo no processo do zoneamento é justamente uma tentativa de diferenciar um produtor que está numa situação de maior risco de um produtor que
está fazendo uma agricultura de melhor qualidade, estaria numa situação de menor risco. E aí, poderia ter prêmios do seguro mais adequado aos níveis de risco de um e de outro produtor, né? Justamente para tentar diminuir essas distorções que ocorrem muitas vezes no mercado de seguro. Não sei se eu respondi, se tiver necessidade de complementação, é só falar. No, gracias, al contrario, doctor, gracias por la explicación. Yo creo que ahí en las ligas que nos compartió, vamos a meternos a revisar un poco más con detalle la metodología, y si no es mucho abusar de su voluntad, pues si tuviéramos alguna duda, pues que nos permitiera hacer algunas consultas específicas posteriormente. Le agradezco de antemano. Claro, claro. Se a gente puder ajudar, vai ser um prazer. Gracias, Noé, por compartir la pregunta. Bueno, aquí tenemos también otra pregunta de I. Caballero. ¿Es posible incorporar al programa información climática por periodos ya, bueno, sea trimestrales o cuatrimestrales, para compararlo con ciclo fenológico de los cultivos de mayor demanda y evaluar los riesgos en el corto plazo? Eu acho que eu não entendi a pergunta, mas ela falou sobre a produção de informações trimestrais. Pode repetir, por favor? Sí, según entiendo, está preguntando si es posible incorporar al programa información climática, ya sea por periodos trimestrales o cuatrimestrales, con el propósito de esta información compararla con el ciclo fenológico de cultivos, o sea, como los cultivos de mayor demanda, y poder evaluar estos riesgos, pero ya en el corto plazo. Me imagino que justo en periodos trimestrales o cuatrimestrales, según la información incorporada. Sim, é possível. Eu acho que é importante destacar que a possibilidade, né, de diferentes níveis de detalhamento da informação. Se você tem informações já melhor organizadas ou dados trimestrais, né, ou a cada 4 meses, você pode adaptá-lo isso para uma abordagem parecida, tá? Observem que o zoneamento, quando iniciou na década de 90, ele era muito mais simples do que ele é da forma como ele é feita hoje. Ao longo dos anos, um nível cada vez maior de sofisticação foi sendo incorporada, mas muito gradualmente, para se melhorar as informações. Então, eu diria que a melhor estratégia é definir qual é a informação que se é possível gerar, né, para aqueles países, né, ou para aqueles grupos de trabalho que estão pretendendo fazer um trabalho similar. Eu diria que a melhor estratégia é avaliar aquilo que pode ser feito no curto prazo. E a partir disso, qual é o ganho ou qual o uso dessa informação. Uma vez que essa informação ela começa a ser utilizada e começa a gerar resultados positivos, como foi o caso do zoneamento lá em 96, né? Ela se comprovando, vocês vão ter certamente novas demandas ou apoio financeiro para o desenvolvimento e eventualmente para o desenvolvimento e aprimoramento cada vez mais detalhado disso ao longo do tempo. Gracias, Eduardo, por la respuesta. Espero que haya respondido la pregunta de Caballero. Aquí tenemos, bueno, hay varias preguntas más. Voy a ir poniendo tal vez las más diferentes. La siguiente pregunta es de Venezuela. Para aplicar el programa en otras regiones, ¿cuál es el primer paso?
una política nacional? Tá bem, eu diria que o primeiro passo é ter a disposição do operador da política, né, no caso governo, de utilizar a informação de maneira operacional no seu programa de política agrícola. Se vocês tiverem no seu país um programa parecido com o Proagro é uma espécie de seguro rural, só que operado pelo Estado brasileiro, não por uma seguradora, né? Ou se vocês tiverem programa como o PSR, que é um programa de subvenção ao seguro rural privado, existe a possibilidade de maneira análoga, né, ou muito parecida, desses programas se beneficiarem dessa informação. Justamente para quê? Para evitar o desperdício de recursos, seja privados ou seja recursos públicos, no investimento de empreendimentos agrícolas que vão estar fadados ao fracasso em função do elevado risco climático. Tá? Então, eu acho que esse é o primeiro passo, é ter um entendimento mínimo entre governo ou operador de política de gestão de riscos, né? É preciso ter essa preocupação por parte do governo, gestão de riscos climáticos na agricultura, e a partir daí, certamente, os especialistas, né, da universidade ou dos institutos de pesquisa têm condição de gerar uma informação para orientar melhor esses programas, tá? Essa conexão, né, e entre um programa de política agrícola e um produto técnico científico, ela é muito positiva e pode dar resultados excelentes, tá? Uma vez que tenha sido tomada essa decisão, no sentido de se criar algum tipo de informação para subsidiar esses programas, e se vocês quiserem entrar já numa fase de execução dos estudos, né, a primeira fase seria organizar os dados meteorológicos disponíveis e os dados agronômicos da cultura que você vai trabalhar. E num segundo momento, a partir dos dados disponíveis, avaliar qual a metodologia de modelagem adequada que funciona com os dados disponíveis. Tá? Não adianta querer se trabalhar com modelos muito sofisticados que exigem N parâmetros, se depois vocês não vão ter parâmetros e coeficientes para calibrar modelo no país como um todo e assim por diante. Então, nesses casos, eu diria que uma abordagem muito mais simples, né, mais pragmática, ela é fundamental para se chegar num resultado operacional de sucesso e deixar aprimoramentos mais sofisticados para o futuro à medida que o produto se consolidar e se provar importante como apoio à política pública. Muchas gracias, Eduardo. Aquí tenemos otra pregunta, espero que rápida. Es de Edith Rojas. ¿Cuál es la gobernanza para la zonificación agroclimática? Bom, a governança do programa de zoneamento agrícola de risco climático é feita em conjunto pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura brasileiro e um comitê gestor de pesquisadores da Embrapa. Tá? Então, Secretaria de Política Agrícola define demandas prioritárias, né, por um lado, necessidades, né, e comitê técnico científico, comitê gestor da rede de pesquisa do zoneamento, avalia as possibilidades de atendimento às demandas, em função de conhecimento disponível, de dados disponível e de especialistas disponíveis em cada demanda. Por exemplo, hoje a gente está fazendo um zoneamento da cebola, né? Que tem uma série de especificidades que depende de especialistas e pesquisadores que trabalham com e entendem dessa cultura, que é muito diferente do grupo que trabalha com soja, por exemplo, ou que trabalha com banana, né? Então, é sempre um trabalho, uma governança compartilhada entre capacidade de geração de informação
e necessidade ou demandas por informação. Gracias, Eduardo. Creo que eso también en parte cubre un poco la pregunta de Guadalupe Méndez. No sé, Felipe, si tenemos tiempo todavía para una última pregunta o se pueden Sim. mandar por correo electrónico para que sean respondidas por aparte. Sí, tal vez mejor eso, Eunice. Queremos reiterar nuestro agradecimiento al doctor Eduardo Monteiro por su excelente presentación y agradecerle a todos y a todos los presentes por su asistencia y por su interés de parte de la Secretaría PLACA y del GRT4 en investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Le agradecemos su presencia. Y queremos comentarles que dentro de la próxima semana les haremos llegar un resumen técnico de esta sesión, junto con la presentación del doctor Eduardo y también con la grabación de esta charla para que lo puedan revisar posteriormente. Aprovecho de dejarles aquí también en el chat la página web de Placa, donde también están las demás actividades que hemos estado realizando en el último tiempo y donde también quedará grabada la presentación y el material de esta sesión. Muchísimas gracias a todas y bueno, esperamos contar con su participación para las próximas actividades. Excelente, Felipe. Muito obrigado mais uma vez pelo